Se existe um lugar que o homem vai encontrar o modelo exato e preciso de exercer a hombridade, é na palavra, gente. E eu louvo ao Senhor porque nas minhas primeiras semanas de convertido eu fui pilhado e o meu coração entrou em crise acerca da importância de aprendermos a palavra. Eu me lembro como se fosse hoje, o diácono Jorge virando para mim e falando assim: você quer ser mais um no meio de um monte de crente? E o pastor fez para mim uma propaganda falsa, gente, deixa eu lembrar aqui. Ele falou assim: vai ter uma aula muito boa, eu quero que você participe, tem uma galera que vai vir, e a gente vai iniciar na próxima semana, eu quero que você esteja lá. E quando eu cheguei naquela aula cheia de gente, que ia ser muito boa, só tinha eu e o diácono Jorge. Ele decidiu pegar no meu pé. Eu me lembro que ele virou para mim e falou assim: você precisa ser um homem que realize missões para o reino de Deus. Então você precisa conhecer a palavra, senão você vai ser apenas mais um no meio dessa igreja. E aquilo me apavorou, gente. E eu falei: então tá bom, como é que eu faço? Ele: você tem que chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e ter 4 ideias sobre como você vai começar a ler. Como, por quê, para quem e aonde. Gente, eu fui para casa com aquilo na minha cabeça. E hoje é o mecanismo de estudo que eu estudo até os dias de hoje. E isso me fez ser um cara encantado. E como sempre, analisando e avaliando muito todas as decisões e aquilo que eu preciso fazer, quando olhava para a palavra, eu sempre me perguntava o porquê que homens que se tornaram referências foram daquele jeito. E eu passei a ser um avaliador, não de forma criteriosa, mas um apreciador das decisões que esses homens tomavam. Porque eu queria viver aquilo que o diácono Jorge entregou ao meu coração. Eu queria ser aquilo. E eu aprendi muito com muitos homens, mas nada se compara com aquilo que eu vivi com o Senhor, meditando na palavra. Eu quero compartilhar com você um texto. Livro de Josué, capítulo de número 1, versos 8 e 9. Se você puder pôr para mim, versão NTLH, por favor. O texto diz assim, todos que acharam digam amém? Amém. É um texto bem conhecido. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me concede, Senhor. O Senhor sabe do carinho e do amor que eu tenho no meu coração por essa igreja. E é com muito temor, Senhor, que eu venho diante desse altar para liberar sobre o teu povo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Como sempre te peço, que os nossos corações estejam como uma terra preparada para receber a boa semente, que é a tua palavra. Ela por si só é digna de toda aceitação. Então que no tempo certo, no período certo, ela gere frutos, mas frutos que ecoem para a eternidade, no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero trazer um pouco aqui daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração nesse tempo. Sobre a importância de exercer a hombridade no meio da sua família e
da sociedade. O pastor, quando ele ministrou a palavra, ele citou um ponto da vida de Josué que é crucial e que virou um hobby para a vida de muitos, ou se não de todos os cristãos. Quem nunca, por si só, já liberou sobre a sua vida uma palavra profética dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu gosto de analisar tudo o porquê que os homens de Deus obtiveram sucesso nas suas decisões e nas suas escolhas. E quando a gente olha para Josué, naquele nível de maturidade e naquela ousadia de ao Senhor, a gente às vezes não consegue compreender todo o percurso que aquele camarada teve que correr para que ele chegasse naquele ponto de maturidade e declarar aquilo com muita ousadia. A ordem inicial de Deus para Josué foi esse texto que nós acabamos de ler. Josué, guarde essa palavra, medite nela de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Eu gosto muito dessa palavra, gente. Sucesso. Eu sei que algumas pessoas ficam meio assim, sabe, de falar acerca de ter sucesso, mas ter sucesso é a mesma coisa que ser bem-sucedido, é lograr êxito nas suas escolhas e nas suas decisões. E o que talvez hoje tem gerado um grande problema na sociedade é que temos muitos homens vagando por aí. O problema é que nós entendemos sobre a importância da masculinidade apenas no nosso lado viril. E o grande desafio desta geração é que o nosso caráter ele foi perdido. Então, a nossa virilidade, ela é uma virilidade distorcida. Já não se prega mais, já não se diz mais que uma relação sexual segura é uma relação depois do casamento. Se tornou cafona, gente. E a nossa geração, ela tem crescido sem referências. A nossa geração, ela tem se avançado e se desenvolvido sem um padrão. Esses dias nos preocupou, porque ficamos preocupados. Fomos compartilhar uma palavra lá na nossa célula e éramos 7. E sabe, uma das coisas que eu pude observar é que todos os 7 tinham uma certa dificuldade com a figura masculina. Alguns nem conheciam o pai. Outros foram abandonados. Outros conheciam, mas não tinham uma boa relação. E outros viviam, mas eram órfãos de pais vivos. Esse é o padrão, é o modelo que nós temos nesse tempo. Então, é uma geração que ela está crescendo sem um modelo, ela está crescendo sem um padrão. E nós esperamos que ela dê uma resposta. E aí, querido, há um problema a ser resolvido. E aí a gente está aqui para tentar trazer da parte de Deus algo que faça você compreender a importância sua, homem, por meio da sua família. Porque existe uma geração que está crescendo sem referências. No início desse ano, eu pilhei a cabeça de algumas meninas em uma situação que nós vivemos. Nós estávamos indo para uma conferência na Atitude, lá na Barra da Tijuca. E aí, o que nós fizemos? Eu disponibilizei o meu carro e fui dirigindo a Antonieta. E o que eu falei? Quando eu avaliei, eu falei, em homem éramos 6. Em meninas eram 10, eu falei, vai 5 no meu carro, 5 meninos no meu carro, e eu vou dirigindo a Antonieta com as meninas. Só que quando chegamos aqui, gente, deu um problema. A galera pegou o meu carro e meteu o pé, e as meninas ficaram na pista.
Aí o que eu fiz? Falei, hoje eu vou alugar um apartamento na cabeça dessas meninas. Falei, quer saber? Falei, tá vendo, meninas? Olha a referência de homens que a gente tem aí. Gente, e aquilo deu uma treta. Eu falei, tá vendo? Vocês precisam avaliar. Vocês precisam ser seletivos, ó. Se o camarada, ele te deixa para trás, no ambiente que é conhecido como área de risco, você precisa avaliar se esse camarada aí, daqui uns anos, quem sabe, não sei, sabe, o mundo dá voltas, gente. E fomos para lá 2 dias, e aquilo rendeu 2 dias. E teve uma das meninas que foi mulher de Deus naquele momento. Que ela virou para um e deu uma chamada nele. O camarada se arrependeu, André. Ele chegou para mim e falou assim, pô, cara, eu tomei uma bronca de fulano. Não vou citar nomes, não. Eu tomei uma bronca, cara. Eu fiquei até sem graça. Gente, na volta do último dia houve um momento de quebrantamento. Porque a galera percebeu, Diego, o erro que cometeu. E aí decidiu pedir desculpa. Aí eu falei, agora sim, tá aprendendo, tá aprendendo. Mas essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. E hoje eu quero falar sobre 5 pontos de um homem que exerce a excelência da hombridade dentro da sua casa. Gente, pelo amor de Deus, seja cavalheiro, não deixe as mulheres para trás. Há um papel, há uma responsabilidade sobre nós. E eu olho para a vida de Josué e eu vejo que a vida de Josué refletiu esses 5 pontos. Tudo porque Josué decidiu ser fiel à ordem que o Senhor deu para ele no início. E o primeiro ponto, gente, é um ponto fundamental e que o homem já precisa, por natureza, compreender que ele tem que ser na sua casa. É o provedor. Porque o homem precisa entender de forma natural, porque a provisão ela é uma essência de Deus caracterizada no homem. Nós conhecemos na Bíblia o nosso Deus como um Deus provedor. E Deus ele fez questão de colocar sobre o homem essa responsabilidade para que quando ele exercesse essa função com excelência, olhassem para o homem provedor e tivessem uma figura da representação e uma figura de quem Deus é. Então, o homem, por natureza, ele precisa ser um provedor. Ele precisa ter essa compreensão de que Deus colocou ele ali para assumir a responsabilidade do lar. É aqui, meu irmão. Você está começando a namorar, está curtindo aí o primeiro amor. Você tem que pagar o lanche, irmão. Pelo menos isso. Esse negócio de meio a meio. Eu sei que eu corro o risco de ser denunciado, mas eu não tenho como pagar, eu vou recorrer mesmo na justiça. Esse papinho de Caio Castro, irmão, não dá certo não. Não funciona, irmão. Não funciona. E pronto, citei nome, mas falei, tô leve. É só cortar, dá essa moral de cria aí pro teu amigo. Mas esse negócio de dividir conta não dá, irmão. O homem, ele tem que assumir o seu papel. Eu sei, tem dias que vai estar ruim pro teu lado, irmão. Tem dia que vai estar difícil. Mas sabe, seja uma figura de representação de quem Deus é. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus, sabe, colocando o homem no jardim, Deus fez tudo aquilo que precisava para que o homem avançasse, crescesse, nutrisse e avançasse em todos os quesitos. É aqui, meu irmão. Deus exigiu algo de Abraão. Abraão, eu quero seu filho. Quando chegou lá em meio a tudo aquilo, Abraão, no seu desespero, Isaac pergunta assim, pai, aonde está o cordeiro? E Abraão diz para ele assim, Deus irá prover. E muitas das vezes, na nossa casa e na nossa família, essa visão que os nossos filhos precisam ter de nós. É essa visão que as nossas mulheres precisam ter de nós. Não é ter uma visão de que você seja um Deus, mas que você confie tanto no Senhor, que a sua vida de relação com Ele vai fazer com que Deus abra portas e você tenha recursos
para trazer o bem necessário para dentro da sua casa. Essa é a realidade do homem provedor. E desculpe, mas o negócio vai apertar, gente. Mas põe amor nas minhas palavras. Eu falei para o pastor que eu não queria ser o último, porque se eu fosse o primeiro, tudo que eu falasse aqui daria para consertar, ele consertar depois. Mas já que ele me colocou por último, depois vocês conversem com eles. Mas, por favor, põe amor nas minhas palavras. Eu só quero trazer... E tudo que eu falar aqui, se eu fugir de qualquer concordância bíblica, você pode me chamar a atenção depois. Eu só quero ser fiel ao que a palavra diz acerca daquilo que nós devemos ser, homens. Então, vamos lá. Primeiro ponto é ser o provedor. É ter essa compreensão. Segundo ponto é, você precisa ser o pastor da sua casa, irmão. Você precisa ser o líder, o chefe. Vocês estão rindo aí atrás? Vai apertar para vocês também. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ri de novo, ri de novo. Deixa eu anotar seu nome aqui, fazer sua passagem. Eu gosto assim, amostradinho. Calma que o caldo vai engrossar, gente. É assim, o primeiro a apanhar foi eu, gente. E como eu já apanhei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Vamos lá. O homem, ele precisa entender o seu papel de pastoreio na sua casa. E quando eu falo de pastoreio, querido, eu não estou falando aqui de liderar uma igreja, não. Eu estou falando de pastor no seu sentido literal. E no sentido literal da palavra pastor, ele tem que trazer proteção. E aí, querido, esse é o momento onde o negócio vai apertar um pouquinho mais para a gente, porque, homem, entenda uma coisa. A sua decisão, as suas escolhas, ela vai acarretar para o sucesso ou o fracasso da sua casa. Então se prepare. Vamos lá. O pastor, ele é a figura de proteção. Ele é aquele que apacenta e conduz aos ambientes de paz. Aquele que alimenta e protege as suas ovelhas de situações difíceis. E entenda, todos os pontos que formos tratar aqui é uma ideia daquilo que Deus representa e que Ele deseja que o homem seja um modelo dentro da representatividade que Ele tem para todos num comum. E aí, queridos, aonde nós vamos enxergar em Deus essa realidade de ser um pastor que protege? Davi, um cara que alegra muito o nosso coração ver o seu estilo de vida, ele declara no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. E é essa figura que Deus quer ver de nós. É por isso que, quando Davi ele vai se apresentar diante de Saul para tentar relatar ou trazer algum argumento para que Saul liberasse ele para lutar contra o gigante, ele usa o termo de um pastoreio de excelência, irmãos. Ele vira para Saul e diz assim: ei, meu rei, eu sou cabra macho. Sabe por quê? Enquanto eu estou lá apacentando as ovelhas, quando vem o urso para tentar pegar uma das ovelhas de meu pai, eu caio para dentro do problema. Eu vou para dentro do problema e eu mato ele, mas nenhuma das ovelhas é levada. Quando vem o leão, eu vou para dentro, assim como eu fui para dentro do urso, mas levar a ovelha, ninguém leva. E aí, eu queria que você viajasse um pouco comigo. Abre a sua Bíblia aí, João, capítulo de número 10, versículos do 11 ao 16. Vamos ler bem rápido aqui, só para a gente ter uma ideia da representação de que Deus tem como esse pastor que cuida e que Ele espera de nós, homens. Olha o que diz:
Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vem um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas. E esse conhecer é conhecer a saber o ponto do valor de cada um. E elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Versos 16. Tem outras ovelhas que não estão deste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas tornarão um só rebanho, com um só pastor. O que Davi fala no Salmo de número 23 é a realidade sobre o que ele vê na figura de Deus. E quando nós temos uma referência de pastoreio, irmãos, nós vamos nos entregar no mínimo para tentar sermos iguais. E aí a gente vê hoje, gente, é vergonhoso quando a gente vê uns vídeos por aí. Aí tá o casal andando pela rua, aí vem o assaltante. Aí o camarada sai correndo. Sai correndo e a mulher fica para trás. Misericórdia, gente. Misericórdia. Alguém já viveu essa experiência aqui? Você precisa entender, irmãos. Você é o pastor da sua casa. Quando o perigo se aproximar, irmão, é você que vai cerrar o punho e vai ir para cima do problema. Irmão, tá andando na rua, assaltante na guerra, irmão. Quando sua família entrar em guerra, você tem que ser o primeiro a se disponibilizar a ser baleado. Você tem que ser o camarada que está de frente, irmão. Que negócio é esse, irmão? Aí o camarada vem, você bota a mulher de escudo. Aí dá ruim, como dizem por aí. Aí não, varão. Aí não, varão. Aí você me quebra. Aí não. E precisamos entender, queridos, como pastores e líderes da nossa casa, as nossas decisões vão acarretar naquilo que os nossos filhos viverão. E esse é um grande problema. Os nossos filhos, ou os seus filhos, eles podem se tornar reféns da sua decisão e das suas escolhas. E o maior desafio para nós, como pastores, é quando o nosso coração está fragilizado. O maior desafio para nós, como homens da casa, pena que hoje vieram poucos, é quando o nosso coração está fragilizado. E esse é o momento em que o diabo tenta se aproveitar para tentar lançar sentenças e maldições sobre a nossa casa, sobre a nossa família. No segundo livro dos reis de Israel vai contar a história de um homem chamado Ezequias. Um rei que tinha tudo para fechar a história da sua vida com chave de ouro. Mas no momento de fragilidade da sua vida, ele comete um erro. Deixa eu dar uma notícia, um breve informação para você aqui. Pastor, muito cuidado com quem vai entrar dentro do seu rebanho nos seus momentos de fragilidade. Muito cuidado. Muito cuidado. O rei Ezequias, no seu momento de fragilidade, ele estava doente. Isaías chega na sua casa e traz o decreto de Deus, aquele homem com o coração totalmente quebrantado. Ele ora ao Senhor. Antes de Isaías sair da casa, Isaías volta com a notícia do Senhor, dizendo que ele viveria mais 15, que ele teria mais 15 anos de vida.
Só que os inimigos, ao saberem que aquele homem estava doente, trouxe-lhe presentes. Cuidado com os presentes que você recebe, pastor, nos seus dias de fragilidade. Porque os inimigos vieram se fingindo de amigo, trouxeram presentes, e Ezequias apresenta todos os tesouros do seu reino para aqueles que representavam a Babilônia. Ele demonstra todos os tesouros do reino para aqueles que vieram espionar a sua casa. E como sentença, esse é o problema. E homem, entenda, cara. Entenda que as suas decisões podem tornar os seus filhos reféns. Isso é um perigo. Como sentença, Isaías volta mais uma vez naquela casa. Abra comigo aí, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, a partir do verso 15. Olha o que aconteceu. Ou melhor, vamos começar do 14. Olha o que acontece. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia, verso 15. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Verso 16. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar um tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos. A decisão de um homem castrou a sua geração, castrou os seus filhos. Serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer, e que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso diz: a mensagem do Senhor que você deu é boa. Sabe o que isso demonstra? Um homem totalmente despreocupado com a consequência. Os seus dias já estavam se findando. Muito cuidado, homem. Muito cuidado, pastor. Muito cuidado, sacerdote da sua casa, com as suas decisões. Todas as suas escolhas, elas abrem sentenças para que Deus abençoe ou para que maldições entrem na sua casa. Entenda, não torne os seus filhos reféns das suas decisões e das suas escolhas. Há uma responsabilidade sobre nós. Quando você flerta com o pecado, você leva para sua casa a sentença daquilo que você escolheu. Então, como homens, exercendo hombridade nessa geração, precisamos tomar decisões e escolhas que adoram e que façam com que o nome do Senhor seja glorificado, para que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Não tornem os seus filhos reféns das suas decisões e das suas escolhas. Terceiro ponto. Homem de hombridade. Na nossa casa precisamos ser profetas. Precisamos ser profetas em nossas casas nesse tempo.
E qual é a função do profeta? Você precisa ser reconhecido como o homem de Deus da sua casa. Você precisa ser a figura para os seus filhos de homens de Deus. Hoje, quando nós andamos por aí, a sociedade ela está tão corrompida, e o problema é que isso tem se entrado no meio da igreja, que as pessoas têm feito com que aquilo que é liberado do altar perca o seu valor e a sua preciosidade, porque alguns homens não têm sido profetas, referências como homens de Deus na sua geração. E ser profeta é fazer com que na sua casa e na sociedade todos te vejam como amigos de Deus. Ser o profeta da sua casa é ser a voz de Deus, inspirada através da pessoa do Espírito Santo no meio do seu lar e em todo lugar onde você estiver. O profeta é aquele que revela a mente e o coração de Deus em sua casa, através de uma linguagem humana. Sabe por quê, querido? Muitos têm se perdido porque não há uma referência do profeta dentro da sua casa. Esse é o desafio que nós temos e é o nosso papel, homem. Sabe, os seus filhos, os nossos filhos, eles têm o direito de ter qualquer escolha e decisão, mas que nunca lhes falte uma referência e um modelo daquilo que Deus quer fazer e manifestar nesse tempo para eles. É você entender o seu papel de ser uma referência. Eu fico indignado com essa galera, essa rapaziada aí que gosta de falar que a geração é uma geração Nutella. Que não sei o que, geração Nutella, que não sei o que não sei o que lá. Pô, cara, toma vergonha na cara, irmão, para com isso. Fala que a geração é Nutella, mas nunca gastou um minuto orando pelo seu filho. Nunca gastou um minuto orando pelos jovens. É igual uma vez, irmão, vieram para cá, meteu o malho na nossa juventude. Irmão, dá não, a gente não aceita. Calma aí, varão, alto lá. Qual foi o dia que você pegou falou assim, vem para cá, deixa eu te ensinar um modelo do que tem que ser. Aí você quer chegar, chamar os meus meninos de Nutella? Não, aqui não. Aqui não, irmão. Aqui não. Pelo amor de Deus. E outra, voltando aqui, gente. Voltando ao pastoreio um pouquinho. Gente, cuide da sua casa. É igual uma vez. Estávamos aqui reunidos. E aí eu observei 2 ovelhões no meio da igreja. Ovelhão é aquele camarada que quando ele chega, tu já sabe que ele tem um interesse. É aquilo, irmão. O pastor tem que dar cajadada na ovelha para consertar e no lobo para botar ele para meter o pé. As camaradas chegaram, bonitinho, arrumadinho. E aí no final do culto a gente chega para enquadrar. E aí, jogador? O que você está querendo por aqui? A gente sabe. O que você quer por aqui? Não, que Deus. Que Deus não, varão. Deus não, varão. Não vem com esse caô para cima de mim. Fala logo em quem você está interessado. Não, que isso, Maurão? Pô, que isso, está me confundindo? Não, estou confundindo não, estou chegando com toda a convicção e certeza. Fala logo, irmão. Já tive tua idade, sei como é que funciona. Pô, que isso, Maurão? Não. Vai esconder para mim? A gente bota logo a pressão, né? É melhor você falar para mim a verdade do que Deus apertar para cima de você. Pô, Maurão, aqui sabe como é, que não sei o quê. Vai, pô, varão, você está querendo atrapalhar o meu trabalho. Se você fizer isso, você vai se estrepar, você vai me atrapalhar, você vai explodir todo o meu batalhão. Quem assistiu Tropa de Elite lembra. Se você dormir... Irmão, tem que botar os lobos para correr, irmão, e não aceitar esse negócio. Gente, quem não tem compromisso de ser uma referência e de dar um destino para uma próxima geração, não tem o direito de chamar a próxima geração de Nutella.
Quer ver o problema? Os camaradas que mais chamam a próxima geração de Nutella são aqueles que tiveram o pai rigoroso e o pai criou na linha, mas eles não conseguiram criar o filho na mesma linha. Aí quer chamar o filho de Nutella. Nutella é você que não conseguiu ser igual ao teu pai. Pronto, falei, tô leve. Mas precisamos parar com isso, gente. Se uma geração tem um problema, é porque talvez ela esteja sem uma referência. E sabe qual foi um dos maiores problemas? É que a gente foi criado numa linha bem rígida. E aí criamos aquele pensamento harmonioso e lindo, gente. Eu vou dar tudo para os meus filhos que eu não tive. Aí depois tu reclama que o camarada é Nutella. Teu pai te botou para ralar, te botou para andar na linha. Aí teu filho tem um smartphone mais caro que o teu. Tem tudo do bom e do melhor. Camarada não bate um prego, não arruma a cama, não lava uma louça, sabe nem descascar um alho. Aí tu dá tudo. Aí o camarada começa a namorar, tu que banca o lanche. Aí não, varão. Aí não, varão. Varão banco. Aí não, varão. Aí não tem como. Aí depois você quer, não, que a geração é Nutella. E tu é o professor dos Nutella, tu é um Nutelão. Tu é o Nutella. Uma vez eu fui lá na casa do Léo, vi lá um pote de Nutella, assim. Aí o teu filho é aquele de R$11 e tu é aquele potão de 100 e alguma coisa assim. Esse é o problema. Mas seja o profeta da sua casa, irmão. Sabe? Seja a voz de Deus. Quando seu filho ouvir na rua falar assim, hoje já não existe mais homens de Deus, faça com que o teu filho tenha orgulho de bater no peito e falar, opa, lá em casa tem. Lá em casa tem. Talvez na sua casa não tenha, mas lá na minha casa tem. Faça com que o seu filho dê um grito de revolução para essa geração, mostrando que ainda existem homens de Deus e profetas na casa. Quarto ponto, só para recapitularmos. O homem de Deus que exerce a hombridade com excelência, ele entende que ele precisa ser provedor. Segundo, ele precisa ser um pastor. Terceiro, ele precisa ser profeta. Quarto, ele precisa entender que ele é um intercessor. Ele precisa entender que ele é um intercessor. E o intercessor é quem, irmão? É um intermediador. Você é aquele, irmão, que vai entrar nas guerras em favor da sua casa e da sua família. Você vai entrar em batalhas espirituais para que a sua casa ela se mantenha de pé e seja bem-sucedida. E aonde nós vamos aprender isso? É com Cristo, mais uma vez. Porque o maior ato de intercessão em favor do homem é Cristo crucificado na cruz do Calvário. A ira de Deus precisava vir implacadora sobre a terra. Então Cristo se coloca como intermediador e intercede em nosso favor para que nós tivéssemos paz. E aqui, irmãos, o diabo ele vai tentar de diversas formas destruir a sua família. Então você, com o olhar de um pastor, uma visão de um profeta, amigo de Deus, você vai ser aquele que vai entrar na causa em favor da sua família. Entenda, querido, intercessão nunca vai ser por um bem próprio. E se você entender o valor do alvo da sua intercessão, você vai dar a sua vida orando. E é isso que precisamos fazer, homens, nesse tempo. Se for possível, vá até o fim orando pela sua casa e pela sua família. Precisamos parar com esse negócio de que a mulher é a referência da oração da casa. Você precisa assumir a responsabilidade. Se a família vai entrar em um embate de oração, você precisa ser o primeiro. Opa,
Eis-me aqui, estou disponível, me fiz exclusivo para esse papel. Esse negócio de que não, lá em casa eu tenho uma mulher de oração, e tu não é homem de oração não, cidadão? Precisamos parar de terceirizar esse papel, irmãos. Precisamos parar de terceirizar. E precisamos entender que o nosso papel é de estarmos na linha de frente, para que possamos interceder pela nossa casa e pela nossa família. Siga o modelo de Cristo, cara. Dos dias mais difíceis da vida de Cristo, até crucificado, Ele intercede por aqueles que estavam lhe batendo. Ele olha para os céus e diz: Pai, perdoam eles não sabem o que fazem. Até no seu momento de angústia, Ele consegue parar e interceder ao Pai por aqueles que estavam lhe causando dor. E precisamos olhar para a figura de Cristo e entender que Ele é o nosso modelo. Sabe, faz de acordo com a palavra. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem que declara isso, ele tinha uma referência em Cristo do que precisava ser, e ele estava dizendo para os seus discípulos: se vocês fizerem isso, vocês vão se dar bem. Pode ir, eu não estou te colocando numa barca furada não. É mais ou menos isso. Então precisamos entender que nós temos a responsabilidade de interceder. Porque, querido, ser o intercessor da sua casa e da sua família é um privilégio. Ser um intercessor é um privilégio, querido. Ser um intercessor é você usar a sua vida de intimidade com Deus para contribuir com aquilo que Deus está fazendo. Ninguém precisa falar para você não, que a sua família é um projeto de Deus, você já sabe. Ninguém precisa te explicar que lá, através de uma promessa que foi feita em Abraão, através de Abraão todas as famílias seriam benditas na terra. Ninguém precisa te falar, mas por você entender que o seu papel é de contribuir com aquilo que Deus tem para fazer na sua casa, você intercede pelos seus filhos, pela sua esposa, você intercede para que a bênção do Senhor esteja instaurada sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque vai existir guerras, querido, que você vai precisar se posicionar e enfrentar o inimigo de forma física. Mas existem guerras que você vai precisar enfrentar de joelhos ou com as suas mãos estendidas, abençoando a sua casa e a sua família. Foi assim com a nação de Israel. Eles foram para uma batalha contra os amalequitas. Enquanto Josué estava lá embaixo com a espada desembainhada, lutando contra o povo amalequita, Moisés estava lá no monte com as suas mãos estendidas. E olha a importância, o papel de relevância que a intercessão tem. A Bíblia vai dizer que quando os braços de Moisés se cansavam e abaixavam, os amalequitas começavam a prevalecer contra o povo de Israel. Quando as mãos de Moisés estavam estendidas, a nação de Israel prevalecia, querido. A ponto de Arão e U avaliar aquilo que estava acontecendo. Então, eles colocaram Moisés sentado sobre uma pedra e sustentaram os seus braços estendidos para que o povo pudesse prevalecer lá embaixo em meio às guerras, a guerra que estava sendo enfrentada. Você precisa ser o intercessor da sua casa. Você precisa ser o primeiro, irmão. Precisamos parar, homens, com esse negócio. Tudo não, vou ligar para o pastor, que o pastor vai me ajudar. Ei, vamos falar do próximo ponto. Seja o sacerdote da sua casa, irmão. Seja você o sacerdote da sua casa. É você que precisa zelar por aquilo que é santo dentro da sua casa. É por isso que as suas escolhas, as nossas escolhas e as nossas decisões, elas precisam ser cruciais. Porque o papel do sacerdote, um dos papéis do sacerdote é esse. É velar por aquilo que é santo. É velar por aquilo que Deus está trazendo, é ser responsável por cuidar do santuário.
de Deus. E aí nós entendemos que, como sacerdotes, o papel de manter a chama acesa do altar da nossa casa é nosso. Em Levíticos, no capítulo de número 6, em meio a uma ordem que é dada por Deus de como seria o trabalho, Deus dá uma ordem: o fogo arderá continuamente no altar. Todos os dias as cinzas serão tiradas e serão colocada lenha nova. É você o responsável por colocar lenha nova no altar de Deus que está queimando dentro da sua casa. Somos nós que precisamos assumir a responsabilidade. Seus filhos podem andar para lá, um pode andar para o outro, sua mulher pode até se desvirtuar, irmão, mas se nós mantivermos essa chama acesa, a presença de Deus jamais sairá de dentro das nossas casas. É o nosso papel manter a chama acesa, manter a realidade do fluir e da presença de Deus em nossa casa. Eu tenho algo para te dizer, querido. O dia que a presença foi embora, a sua casa entra em crise e a morte é gerada. Por isso precisamos ser um sacerdote de excelência dentro da nossa casa. Eli vivia um momento muito confuso da sua vida. O seu sacerdócio era desaprovado. O sacerdócio dos seus filhos eram desaprovados. E para pensar, irmãos, eles foram para a guerra levando a arca da aliança, levando a presença de Deus e morreram. Todas as vezes que você exerce um sacerdócio desaprovado dentro da sua casa, você pode até dizer que você tem a presença, mas você está indo para um caminho de morte. A arca da aliança é perdida. Vai parar lá no arraial dos filisteus. Os filisteus se decepcionam com aquilo que acontece. Vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos a arca da aliança ali e nada acontece. E o dia que a arca da aliança é levada, o seu filho morre. É muito mais, querido, do que vir a um culto dia de domingo e entra na minha casa, entra na minha vida. Tudo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, não tenha dúvida disso. O grande desafio é, como homens de hombridade, temos feito a nossa parte. Aí você vê a diferença. A arca da aliança chega na casa de um homem chamado Obed-Edom. 3 meses, irmão. 3 meses ali. A história muda. A história de vida daquela casa foi transformada. Nosso sacerdócio precisa ser um sacerdócio de excelência. Eu sei, a gente trouxe muito para a realidade da figura masculina. Mas você também, mulher, precisa entender o seu papel. Você, filho, precisa entender o seu papel. Se o seu pai é um intercessor e em algum momento as suas mãos estão cansadas de estar estendidas, intercedendo pela família, seja um Arão, seja um Ur na vida do seu pai. Seja alguém que sustenta os braços estendidos para que a casa consiga a vitória em meio a um cenário de guerra. Mas, homens, tudo isso que nós tratamos aqui, a iniciativa precisa partir de nós. A iniciativa precisa ser nossa. Chega dessa saga de terceirizarmos aquilo que Deus tem para fazer na nossa casa. Chega de contarmos sempre com a oração do pastor.
Seja você o pastor da sua casa. Seja você o profeta da sua casa. Seja você o intercessor da sua família. Seja você o sacerdote da sua casa. Vele pela presença. Você pode perder tudo, você pode não ter mais nada, mas que você conduza a presença com excelência. Por que isso, queridos? Porque uma geração tem se perdido por não ter essa referência de homem dentro de casa. Eu quero te convidar a você se colocar de pé.